Olá, amigos telespectadores, amigos natalenses, norte-riograndenses. Aqui estamos com a última parte da nossa primeira página desta segunda-feira. Segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, um dos segmentos populacionais que mais tem crescido no Brasil é o da comunidade evangélica. Isto se reflete também no Rio Grande do Norte, onde ela, há 2 anos, mostrou uma força extraordinária ao conduzir um de seus integrantes à Câmara Federal, no caso o deputado Antônio Jacome. Para cubar mais ou menos o que é a força desta comunidade e falar sobre os evangélicos, nós convidamos o pastor Eric Rodrigues Lima, que é pregador da Igreja Missão Evangélica aqui em Natal. Ele aceitou o nosso convite e está agora aqui ao nosso lado para conversar com você, amigo telespectador. Bom dia, Eric, seja muitíssimo bem-vindo, esteja muito à vontade aqui no nosso primeira página. Eu que agradeço o convite, um bom dia a todos. E esse assunto é muito interessante porque ele aborda a necessidade. Qual é a necessidade hoje do cristão estar tomando essa iniciativa de ir para a área política, que até algum tempo tinha-se um preconceito nessa aula. Não se mistura, isso não é de Deus. Então, essas coisas elas foram criando algumas barreiras, alguns dogmas. E hoje a gente tem essa aula por causa do que a bandeira evangélica defende, que é o que? A família. A família é o princípio que a igreja defende. E hoje, se há uma carência de defender a família, os princípios familiares, o princípio da educação, o princípio da família está cuidando do seu interesse próprio, ou seja, filhos, pais, mães. E nessa bandeira, hoje a igreja ela ressalta com seus pontos de vista, ela hoje tem essa visibilidade porque está brigando por esse direito. Então é muito importante essa visibilidade na área evangélica. Me diga uma coisa, as igrejas evangélicas se destacam, se distinguem em relação à Igreja Católica pela falta exatamente de uma organização central. Vocês não têm o Vaticano. Isso. Vocês têm várias igrejas, cada uma com sua autonomia, com seu autodomínio, né? Agora, no campo político, vocês convergem, as diferentes denominações convergem para um ou outro nome ou vocês se dividem muito? Esse ponto é bem interessante porque, assim, quando a gente fala da bancada evangélica e da bancada católica, existe uma união quando se fala de família. Ou seja, existe um interesse em comum. E esse interesse em comum, existe essa união. Porém, como você mesmo falou, cada igreja ela tem sua particularidade. Tem alguns dogmas que algumas defendem mais, outras já têm certos interesses em outras áreas, né? Algumas abordam a área mais social, outras já abordam a área mais familiar. Mas, embora sempre voltado ao princípio básico, que é família. Então, esse é o forte. Agora, no caso, vocês da Missão Evangélica, vocês têm já um histórico de luta por espaço político? A Missão Evangélica, basicamente, na questão da igreja, na política, ela é muito à parte. Ela nunca não se sobe candidato em púlpito, ela é muito reservada, ela deixa muito livre, né, essa parte. Porém, sabendo da importância da luta política para a preservação da família. Quer dizer, o membro da igreja pode fazer política à vontade fora do templo. Isso, livre. Dentro do templo não mistura. Algumas igrejas já permitem, já tem até candidatos, que eu concordo com isso. Porque se você precisa de uma participação, se você precisa de alguém que lhe represente, por que você não luta por isso? Você pensa algum dia em você mesmo entrar em política? Ser candidato? Não. Particularmente eu não pretendo ser candidato porque assim... Mas o que me consta você tem, vez por outra, um envolvimento com político, Tem. Né? Eu gosto dos bastidores. Eu vou falar porque eu gosto dos bastidores. Quer dizer, você não quer ser político, você quer ser prócer político. Isso. Eu gosto dos bastidores porque ele me permite cobrar mais. A responsabilidade da figura da pessoa que está ali, representativa, ela é muito forte. A gente vê um deputado, a gente vê um vereador, mas o que tem por trás dele é o que, na verdade, garante um bom trabalho.
Então eu gosto dos bastidores, eu gosto da cobrança. Eu tenho atuações em alguns trabalhos aqui na área política com alguns candidatos, eu apoio alguns candidatos porque eu acredito no trabalho deles, mas sempre baseado nisso. Pronto, já que você disse que apoia alguns candidatos, aí eu lhe pergunto, tendo em vista essa eleição de outubro, de prefeito e vereador, você já tem compromisso com o candidato? Você está trabalhando, apoiando algum candidato? Hoje eu estou 100% fechado com o meu pré-candidato Rodrigo Dantas. É candidato a quê? Ele é pré-candidato a vereador, isso. Qual partido? Ele é do PEN, um partido novo. Partido que tem Ecológico Nacional. Isso. E ele tem uma veia muito interessante para a área política evangélica. É porque, assim, eu vejo muito projeto que fala assim, vamos ajudar a igreja a ajudar. Certo. Então, assim, investe na área social para a igreja fazer um trabalho de graça. Tem membros para fazer isso de graça, você tem a mão de obra gratuita para fazer um trabalho social que a igreja faz e você leva a fama. O que eu gostei de estar trabalhando com ele é a reformulação de projetos. Um dos projetos que eu acho muito interessante dele é que a gente vai poder fazer um trabalho para o membro. Ou seja, o artista gospel que ele não tem um incentivo cultural, um pregador que ele tenha uma mensagem, mas ele não tem um poder de difusão. Então, é um dos projetos que se tem, é trabalhar a difusão dos trabalhos gospel, ou seja, algo voltado para a igreja. Não só usar a igreja como um instrumento social para mostrar que você é bonzinho. Mas quer dizer, a igreja não pode ser uma botija de voto. O camarada tem que interagir com ela, tem que trabalhar. Isso. Mesmo que não seja fiel à igreja, que não seja defensor dessa obediência, dessa denominação, ele tem que dar um retorno visando elevar o padrão dos membros da igreja de modo geral. Justamente. Não adianta você pegar a igreja, a mão de obra da igreja, porque ela trabalha um vínculo social e transformar aquele em um curral eleitoral. Que é o que acontece no nosso estado. Não só no nosso estado, né? Vamos falar no nosso país. No país. Porém, o que tem que ser trabalhado também, não discordo da área social das igrejas. Pelo contrário, eu apoio. Eu só não sou a favor só de dar peixe. Vamos ajudar a pescar. Aprender a pescar. Isso. Ou seja, quando você só alimenta... Isso é um princípio de Quanto-Sul, né? Isso. Beleza. Me diga uma coisa. Você está vendo o panorama municipal, essas eleições próximas, mas a inserção desse panorama no panorama político nacional, como é que você vê hoje a situação do Brasil? Olha, quando a gente fala da palavra política no Brasil, algumas pessoas até ficam um pouco assustadas, porque tem medo de falar, é uma crise que se foi estabelecida. E hoje eu acredito que a bancada evangélica é uma das que estão mais batendo forte, né? Eu posso falar do Marco Feliciano, né? Que está ali batendo forte. Magno Malta, que eles estão tendo um trabalho ali se impondo. Ou seja, é muito interessante quando o evangélico ele tem uma postura, porque é bíblico, é sim, sim ou não, não. Então é um princípio bíblico. Essa é uma frase de um rapaz chamado Jesus, né? Isso. Não pode, o que proceder além disso é procedência maligna. Eu gosto de falar muito quando eu falo de política, eu gosto muito de envolver Jesus, porque para mim ele foi o maior político. Esperava um soldado, um guerreiro. Quem veio foi um político. Articulou e organizou. Jesus foi também o maior médico, o maior psicólogo, o maior líder. Foi o maior em tudo. Ele é o maior exemplo. O maior exemplo. Modelo e guia para todos os homens na face da terra. Mas, Eric, o relógio está se impondo ali, está avisando que já passamos da hora do término da entrevista. Amigo telespectador, eu estou concluindo a entrevista com o mestre, o professor Eric Rodrigues Lima, que é pregador da Igreja Missão Evangélica, e eu não vou dirigir a ele mais uma pergunta, eu vou fazer com que ele transmita agora sua última mensagem de hoje a você que está em casa, que está nos assistindo, na certeza que será sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Primeira Página, a nossa TV Metropolitana. Fica à vontade, Eric. Meus queridos, hoje, quando a gente visualiza o cenário evangélico na ala política, a gente está falando de valores e princípios. Principalmente quando a gente fala do evangélico, a gente não está falando somente da pessoa que frequenta a igreja evangélica, mas estamos falando de todos aqueles que seguem o evangelho, ou seja, Cristo. Temos que implantar nas nossas mentes e na nossa sociedade os princípios básicos.
falta saúde, falta educação, ou seja, o que falta a gente sabe. E a solução também sabemos. Temos que se unificar. O interesse não é a igreja em si, o interesse é a sociedade. São pessoas, são valores. E esses valores são aqueles a qual defendemos. Temos que procurar essa melhoria. Todos nós vivemos em um ambiente político e de fé. Então, quem tiver fé, tenha uma certeza. Deus ainda pode mudar a realidade do nosso estado. Deus pode mudar essa realidade. Ok, amigos? Agradecendo novamente a ele, que nós estamos chegando ao fim do programa. Eu tenho o privilégio de sempre fazer uma homenagem a quem tem serviço prestado ao nosso Rio Grande do Norte. E o dia de hoje nos lembra um homem que, em termos de direito do trabalho, foi a marca, foi o exemplo, foi um modelo, e tem sido, porque foi advogado, depois foi magistrado e depois voltou a ser advogado. Ele sofre muito, não é por causa do direito trabalhista, é por conta do vermelho que corre no seu sangue, porque ele é da turma que está fazendo fé em Japecanga, fisicamente, construindo o estádio do América Futebol Clube. Mas foi até presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O nosso primeira página de hoje é uma homenagem ao mestre José Rocha, José Vasconcelos da Rocha, símbolo de advocacia trabalhista no nosso Rio Grande do Norte. Temos também o privilégio de concluir o programa com alguma frase que ajude ao norte-rio-grandense a se orientar melhor, a procurar o melhor em termos de luz, em termos de sapiência. E a de hoje nos lembra um saber notável. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esta é uma frase do grande Lavoisier, um dos homens que mais modificaram o mundo a partir de medidas simples, de enunciados simples, que tinham uma base tão sólida que fizeram a população inteira repensar seus conceitos, seus preconceitos existentes até então. Quanto a você, amigo telespectador, eu mando aqui um beijo bem no meio do coração e o convite para estarmos juntos amanhã, nesta mesma hora, com um novo Primeira Página. Bom dia e até lá.